Que embora a palavra Deus não seja um nome próprio do Altíssimo, mas apenas um título. Primeiro, assim como Deus é um título, a palavra Senhor também. Veja a prova em 3 dicionários do significado da palavra Senhor especificamente. Na página 416 da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, encontramos desta forma: Baal, a palavra em seu uso. Essa palavra hebraica que significa proprietário, senhor, é isso mesmo que você ouviu, Baal é senhor, ou também para marido. Esta palavra é usada de modo geral para se referir à divindade cananeia. O baalismo é a adoração a Baal, ou seja, são identificações a algum mero lugar de adoração, como Baal Peor, que significa senhor de Peor, Baal Hermon, que significa senhor de Hermon, e etc. Além de algumas vezes, tais combinações indicam uma característica da divindade, e não de algum lugar com o qual estaria associada, como exemplo Baal Berit, que significa Senhor do Pacto, Baal Deus, que significa Senhor Deus. Agora, na página 158 do Dicionário Strong encontramos desta forma no referencia número 01168, Baal é igual a Senhor. Divindade suprema dos cananeus ou fenícios. Na página 647 da Enciclopédia da Bíblia, volume 1, encontramos o seguinte: Baal significa dono, senhor, marido. Esta palavra é o que designa a divindade canaanita. Acreditava-se que os Baalins, Baal no plural, controlavam a agricultura. Vamos agora ver o que a palavra do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nos diz. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 2, nos versos 16 e 17 está escrito: Naquele dia, diz o Eterno, tu me chamarás meu pai, e não mais dirás, meu Baal, meu Senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Pois a nossa cultura ocidental tem como emblema a irreverência social. Fazemos piada de praticamente tudo, até de coisas sérias como câncer, morte, racismo. Pois a mesma irreverência que temos para praticamente tudo também invade a temática do nome próprio do Altíssimo. No judaísmo, que se firmou o conjunto de leis e costumes que regem o judaísmo, havia o costume segundo o qual o judeu responsável por copiar a Torá deixava de propósito em branco um espaço toda vez que o nome de Deus aparecia no texto original. E somente depois, no segundo momento, depois que ele tomava um banho de purificação, aí sim, preenchia esse espaço com reverência, usando algumas vezes uma caneta diferente da que ele vinha utilizando antes. Agora, é nesse ponto que reside uma grande controvérsia teológica. O assunto começa a ficar biblicamente complicado a partir do momento em que vemos as Escrituras referindo-se a Deus através de diferentes nomes, ou apelidos, se você quiser, com os quais Deus se apresenta em diferentes formas no original hebraico. Aqui vão alguns deles. Deus é chamado em hebraico de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas também de El Elyon, o Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno, El Brit, o Deus da Aliança, El Roi, o Deus que vê. Agora, é nesse ponto que reside uma grande controvérsia teológica. Na página 312 da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 2, temos El. Essa palavra significa o nome de um deus ou ídolo dos semitas pagãos que infelizmente foi adotada pelos hebreus da época para se referir ao Criador eterno. O termo latino Deus, que chegou ao português sem qualquer modificação, era o nome pagão de um ídolo similar a Zeus, que é o principal dos ídolos gregos. Deixe-me chamar a sua atenção por um instante. Você ouviu isso? A palavra Deus é o nome de um ídolo pagão, isto é, demônio. Vamos retomar a leitura novamente.
A palavra Deus era o nome de um ídolo pagão que perdurou mais que os nomes específicos dos deuses, e assim tornou-se um termo genérico para indicar a natureza divina. Por essa razão podemos dizer que a origem do termo Deus, em português, é pagã. A palavra correspondente em inglês, God, é de origem anglo-saxônica, referindo-se a qualquer objeto de respeito ou adoração religiosa e, naturalmente, também estava relacionada ao paganismo. A forma plural da palavra é o Elohim. Geralmente na Bíblia a palavra El vem acompanhada de outro adjetivo. Agora, na página 60 do dicionário Strong encontramos desta forma na referência número 410. Observe o que diz: Deus, Deus falso, demônios, imaginações. Na página 342 da Enciclopédia da Bíblia, volume 2, encontramos o seguinte: assim como a palavra Deus em nosso idioma, português, é usada para o Criador do Universo ou para ídolos pagãos, com essa palavra, El, ocorre o mesmo. Dizem que as deidades dos povos pagãos, como o fenício antigo e o garítico, usavam este termo, como parte também dos nomes de seus ídolos pagãos, isto é, demônios. Antes de continuar esse assunto, deixe-me ser teologicamente honesto com você. Nós não temos todas as respostas claras e evidentes sobre esse assunto. Apenas fragmentos que podem apontar numa ou noutra direção, dependendo de quem as analisa. Portanto, o que vou apresentar aqui no programa hoje é uma interpretação possível. Nós o estamos fazendo com muita sinceridade. Pois bem, então vamos lá. Muitos cristãos sabem, ou deveriam pelo menos saber, que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com poucas porções em aramaico. Embora o Deus de Israel se apresente com vários títulos no texto bíblico, o seu nome principal é aquele composto de 4 consoantes hebraicas, a saber, Yud, Rei, Vav e Rei, que na tradução é a transliteração que alguns vertem como Jeová, ou Yahweh, ou ainda Javé. Existe uma antiga tradição judaica exposta na Mishnah, especialmente na Halahá, segundo a qual os judeus em sua sinagoga evitavam pronunciar o nome sagrado de Deus e em seu lugar diziam Adonai, que quer dizer o Senhor, ou ainda Hashem, que quer dizer o nome em hebraico. Outro problema é saber ao certo a partir de quando os judeus começaram esta prática de substituir o nome sagrado de Deus e que implicações isto teria no texto bíblico. Mas e quando um judeu dos tempos de Cristo tomava a escritura e lia o texto em hebraico? Será que ele via ali o nome de Deus escrito ou mesmo já estava no texto substituído, como vemos em nossas Bíblias, que trazem geralmente o nome Senhor com letra maiúscula no lugar do nome sagrado? De maneira mais simplificada, podemos dizer que temos 4 versões principais do texto bíblico do Antigo Testamento. Nós temos as cópias hebraicas de Qumran, copiadas até mesmo antes de Cristo, as cópias feitas pela Septuaginta. A Septuaginta foi uma antiga tradução grega da Bíblia feita por judeus. Temos também as cópias da Septuaginta feitas por cristãos, copistas posteriores ao tempo de Cristo, que também fizeram uma versão do mesmo texto, e as cópias em hebraico feitas por judeus massoretas na Idade Média. Pois bem, o que encontramos nesses textos bíblicos? Os textos hebraicos não parecem divergir muito nesse sentido do nome sagrado. Vejam o nome de Deus em destaque nesse códice de Leningrado, produzido na Idade Média. Agora veja o mesmo nome em destaque nesse antigo papiro Nash, datado do 1º século a.C. A diferença maior nesse caso parece ter ficado por conta dos massoretas, que introduziram no texto hebraico algo que não existia nos tempos antigos, os sinais vocálicos que facilitariam a leitura do texto. Eles então tomaram as vogais do nome Adonai, Senhor em hebraico, e inseriram no tetragrama sagrado, isto é, naquelas 4 letras que formavam o nome de Deus. Aí ficou deste modo. Lembre-se que o hebraico se lê de trás para frente. Então na base está o nome de Deus escrito sem vogais e acima o nome Adonai, com as vogais postas embaixo como pontinhos vermelhos. Ao seu lado, o mesmo nome de Deus aparece desta vez com as vogais de Adonai. Por uma questão gramatical que não explicarei aqui para não cansar você, a primeira letra, A, vira E, e assim por diante. Como você pode ver nesse destaque,
o nome fica lido como Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová. Vejamos o que diz a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 3, sobre a letra J do alfabeto. História. J foi uma alternativa à letra I, criada somente no século XVI depois do Messias. É isso mesmo que você ouviu, a letra J não existia antes de século XVI, isto é, antes do ano 1500 após o Messias. Agora eu te pergunto, como pode o nome do Criador ser Jeová, Javé, e o nome do Messias ser Jesus, e outros nomes da Bíblia como Josué, João, José? Pois, meu caro, o nome de Jesus é de origem latina e é, na verdade, Jesus, que traduzido do latim significa, ou seja, porco. Não entendeu? Eu te explico. Se você traduzir o prefixo "e", encontra o significado de, ou seja, ou ainda, isto é. Agora, para o sufixo "sus", você encontra porco. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus. A prova disto está no fato de que no próprio texto massorético de Leningrado encontramos diferentes formas de soletrar o nome de Deus. Veja algumas delas. A partir de cima temos o nome sem vogais, e a seguir lido como Ievá, Ievé, Yehová. William Griffin, por exemplo, lançou recentemente um artigo na Sociedade de Literatura Bíblica mostrando que, embora a vocalização Yehová seja a mais comum no texto massorético, por causa da hibridização do nome de Deus com a palavra Adonai, eu quero estar mostrando para os irmãos que sobre a face da terra hoje nasce dois tipos de crente. Nasce o crente genuíno e nasce o crente híbrido. E mais de 99% dos crentes nasceram híbridos. É uma mistura. Nasceram de uma semente já degenerada. Então, para nós começarmos esse estudo, eu gostaria de estar lendo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Aqui diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra do Criador. A semente é a palavra do Criador. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra do Criador, viva e que permanece para sempre. Aqui está dizendo que nós temos que ser gerados não de uma semente corruptível, não de uma semente degenerada, mas de uma semente pura, incorruptível. Essa semente é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno, ela é pura e ela gera crentes genuínos. Mas se essa palavra do Eterno, se essa semente, essa palavra do Eterno, se essa semente for misturada com outras sementes, não vai nascer um crente genuíno. Vai nascer um crente degenerado, um crente híbrido. A palavra de Yahweh, meus irmãos, ela é comparada a essa semente. A palavra de Satanás também é comparada a uma semente. A palavra dos homens também é comparada a uma semente. Então nós não podemos misturar duas espécies de semente. Nós não podemos misturar a palavra dos homens, a doutrina dos homens, com a doutrina de Yahweh, com a doutrina do Criador. Nós não podemos misturar a doutrina de Satanás com a doutrina do Eterno. Nós não podemos misturar duas espécies de semente. Ó, Milson, onde está escrito isso? No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9, diz assim: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. E a novidade da vinha. Vou repetir, irmãos. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. Aqui está dizendo, vocês não podem misturar duas espécies de semente no campo de vocês, para que não nasça algo degenerado. Então nós nascemos da palavra do Eterno, a palavra verdadeira. Quando nós nascemos dessa palavra verdadeira, nós nascemos um crente genuíno.
Mas mais de 90%, mais de 99% dos cristãos, dos crentes que estão sobre a terra hoje, nasceram de uma semente degenerada. Nasceram de uma mistura de duas palavras, a palavra de Satanás e a palavra do Criador. Já nasceram degenerados, não nasceram crentes genuínos. Então veja bem, meus irmãos, não podemos misturar a palavra do Criador, o evangelho do Mashiach, com o evangelho dos homens, com o evangelho de Satanás. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz assim: cuidado, irmãos, para vocês não irem após outro evangelho. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, Yahshua Mashiach. Mas eu tenho medo que, assim como a serpente seduziu a Eva, e ela foi após outro, vocês também sejam seduzidos e vão após outro evangelho. Vão após outro Mashiach, após outro evangelho, que é o evangelho que nós não temos pregado. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falou isso. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: se vier alguém pregar um evangelho diferente, se vier alguém com uma semente diferente, uma palavra diferente que nós não temos pregado, que essa pessoa seja amaldiçoada, ela seja rejeitada com essa outra semente. Por quê? Porque nós não podemos misturar duas espécies de semente. Nós não podemos misturar a palavra do Criador, a doutrina do Eterno com a doutrina dos homens. Cuidado, meu irmão, com o evangelho que você está ouvindo aí. Cuidado com as pregações que você está ouvindo no YouTube. Muitas dessas pregações vem misturado no meio ali a palavra de Satanás, vem misturado ali a doutrina do homem, doutrinas humanas. E com isso acontece o quê, homens? Com isso degenera-se a verdadeira semente. E aí faz o quê, homens? Aí nasce um crente híbrido. O crente nasce híbrido. Ele não é um crente genuíno. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso começou lá no livro, começou no livro de Gênesis, começou lá atrás, quando a semente da serpente foi implantada dentro de Eva. Eva é uma tipologia da igreja, e Adão é uma tipologia de Yahshua Mashiach. Eva recebeu a semente da serpente. E o que aconteceu, Romeus? Nasceu um híbrido. Caim não era genuíno. Caim era híbrido. Por quê, Romeus? Porque tudo começou quando Eva recebeu a semente da serpente. Primeiro ela recebeu a semente do Eterno, a palavra do Eterno. O Eterno diz: pode comer de qualquer fruto, mas não comerás do fruto que está no meio do jardim. Essa é a semente do Eterno, é a palavra do Eterno. Mas aí veio a semente da serpente, a serpente diz: é assim que o Criador disse, que vocês não podem comer de nenhuma das árvores, de nenhum fruto das árvores. E Eva aceitou a semente da serpente, aceitou a palavra da serpente. E com isso acabou se dando à luz a um híbrido. Caim era híbrido, ele não era genuíno. Está entendendo, meus irmãos? Então tudo que é híbrido não vem do Eterno. O Eterno não aceita. Por isso que ele disse aqui no livro de Deuteronômio: não misturarás duas espécies de semente, porque vai nascer algo híbrido. Ali, meu irmão, vou apontar para vocês verem ali, ó. Aquele cavalo ali, aquilo ali é um cavalo. Nasceu de outro cavalo. Aquilo ali não é uma mula. Porque uma mula não é um cavalo. A mula é algo degenerado. A mula é a cruza do jumento com um cavalo, com a égua. Cruzaram o jumento com a égua e nasceu a mula. Nasceu a mula. Então a mula, ela é uma mistura, ela é híbrida. A mula é híbrida. Satanás sempre tentou hibridizar a criação do Eterno. Está entendendo, meus irmãos? É por isso que misturaram aí tigre com leão. Nasceu aquele trem gigante, aquele trem degenerado. Misturaram vários animais um com o outro, vários pássaros um com o outro, degenerando a criação do Eterno, hibridizando a criação do Eterno. Mas o Eterno não quer isso, porque ele fez tudo perfeito. Mas aí vem Satanás e quer hibridizar, ele quer misturar a verdade com a mentira com a verdade. Ele quer misturar o santo com o profano,
Ele quer misturar a luz com as trevas. Ele quer hibridizar tudo. Mas o Eterno não quer nada hibridizado. Quando Eva nasceu, ela saiu da costela de Adão. Adão olhou para todos os animais e não encontrou nenhuma esposa que poderia lhe corresponder à sua altura. Nenhum daqueles animais parecia com ele. Todos os animais foi apresentado para ele, mas para ele não tinha nenhuma esposa, não tinha nenhuma que era à sua altura. Mas aí o Eterno tirou uma de suas costelas e fez Eva. E quando ele viu Eva, ele disse, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ele recebeu ela porque ela saiu dele. Adão é um tipo do Machia, é um tipo de Yahshua. Yahshua só vai receber aquilo que sair dele. Então você tem que nascer da verdadeira palavra do Eterno. E a própria palavra do Eterno é Yahshua Machia. Yahshua precisa ser gerado em nós. Yahshua precisa ser formado em nós. Porque só vai voltar para Yahshua aquilo que sair dele. Nada que é híbrido vai voltar para Yahshua. Nenhum crente que não for genuíno não vai voltar para Yahshua. Somente o crente que nasceu de uma palavra pura, sem ser degenerada. Somente o crente que nasceu de um evangelho puro, que não foi degenerado, que não foi corrompido com doutrinas humanas, vai voltar para o Machia. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Estou dizendo isso para você, que da mesma forma que aconteceu lá no Jardim do Éden, aconteceu com a igreja. A igreja é uma tipologia, Eva é uma tipologia da igreja. E Adão é uma tipologia de Yahshua. E as escrituras dizem que quem foi enganada, quem foi seduzida, foi Eva, não foi Adão. Conta isso, amigos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. Lá diz, quem foi seduzido foi Eva e não Adão. O que você quer trazer com isso, amigos? Eu quero trazer para você o seguinte, quem caiu lá no concílio de Niceia foi a igreja, não foi Yahshua Machia. Foi a igreja que caiu no concílio de Niceia no ano 325. Ela sentou com os imperadores. Ela se prostituiu com os reis da terra. Ela sentou com Constantino e toda aquela hierarquia de bispos e padres e papa. E recebeu os dogmas que veio dos imperadores. E aí ela caiu. De lá para cá, a igreja passou a gerar somente crentes híbridos. Por quê? Porque ela recebeu o falso evangelho, ela recebeu a palavra da serpente. Da mesma forma que Eva misturou a palavra do Eterno lá no livro de Gênesis com a palavra da serpente, agora a igreja sentou-se no concílio de Niceia e recebeu a palavra da serpente que estava na boca de Constantino e daqueles padres. Recebeu os dogmas da igreja católica. Ali nasceu-se um evangelho híbrido, um evangelho misturado. Tudo que é híbrido é fraco, é degenerado. É degenerado. Por isso que fala lá, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, uma semente de mostarda que se tornou uma grande árvore. Mas esse grão de mostarda se tornou numa grande árvore, que é o cristianismo, aonde veio se aninhar todo tipo de aves, que são demônios. Está degenerado. Está degenerado, é igual um bolo, quando você coloca bastante fermento nele, ele infa, ele incha. Por quê? Porque tem fermento. Tem fermento. E Yahshua disse que o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento, que uma mulher, a igreja católica, tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Então, meus irmãos, você acha que essa Bíblia aqui, ela caiu do céu, desse jeitinho que ela está aqui? Não caiu do céu com zíper e tudo, né? Não. A Bíblia foi a igreja quem selecionou os livros que estão aqui. Se não fosse a igreja católica, não existia essa Bíblia aqui. A Bíblia que os nossos irmãos protestantes seguem. Foi a igreja católica que montou, desde o primeiro século. A gente sabe que a igreja, os bispos lá da antiguidade, né? Lá dos concílios, lá do ano 300, 400, tempo de Santo Agostinho, concílio de Cartago III, Cartago IV, concílio de Trullos, em Constantinopla, foram separando quais livros eram canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo, e os que não eram. Ou seja, a igreja é a mãe da Bíblia, a igreja católica. Porque a Bíblia, quando chegou nas mãos do Martinho Lutero, já estava montada pela igreja.
A palavra Bíblia significa uma pequena biblioteca, os livros. Quem ajuntou e formou o cânon da Bíblia foi a Igreja Católica. Aqui dentro está cheio de heresia, cheio de acréscimo feito pelos homens. Os crentes acham que ela caiu do céu de paraquedas, como disse aquele padre lá. Caiu do céu de paraquedas com zip e tudo. Aí ele vira e fala assim, não, a Bíblia foi nós que fez ela. A Bíblia foi eles que fez, mas as Escrituras quem fez foi o Eterno. Então quando diz assim, toda a Escritura é inspirada pelo Eterno, é toda a Escritura que foi inspirada por Ele. A Bíblia contém as Escrituras, ela contém a palavra do Eterno, mas nem tudo que está dentro da Bíblia é a palavra do Eterno. Aqui tem a palavra do homem, tem a palavra de Satanás, está tudo misturado aqui, ó. Se você não sabe. E o quarto evangelho é fermento do início ao fim. É um outro evangelho, é uma outra semente. É ótimo para fazer nascer crentes híbridos. Crentes híbridos. E o apóstolo Saulo diz, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva e ela foi após outro, vocês também vão após outro evangelho que nós não temos pregado. Que vocês vão após um outro Machia que nós não temos ensinado. Esse Jesus que está aí no cristianismo hoje veio da Igreja Católica. Não é o Machia. Não é o verdadeiro Machia. Yahushua. Yahushua é o verdadeiro Machia. Esse Jesusão aí é híbrido. Ele é híbrido. Ele é um Deus encarnado. Ele é um semideus. Ele é híbrido. Até o Jesus que prega no cristianismo hoje é híbrido. O verdadeiro Yahushua é 100% homem. Paulo disse, eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algumas pessoas falam o conhecimento exato da verdade. De que há um só Criador, que é o Pai. E um só mediador entre o Criador e os homens. E Yahushua, o homem. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Nos textos hebraicos dos manuscritos do Mar Morto, não havia estas vogais que eu acabei de mencionar. Elas foram criadas depois pelos maçoretas na Idade Média. As vogais são esses pontinhos embaixo da letra que eu mencionei, colocados ali para facilitar a leitura. Então, o nome de Deus aparecerá naquele texto mais antigo de modo não vocálico. Mas veja que curioso. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico. Mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos, que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta, que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Ial, Ial, isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Ial seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Eu devo admitir que o problema em se fazer uma tese com base nessa transliteração grega de Ial está no fato de que este parece ser um caso isolado. Eu sei que Diódono Sículos também parecia transliterar deste modo o nome de Deus. O Papiro de Elefantina, por exemplo, e outros autores como Clemente de Alexandria, de fato também escreveram Ial para transliterar o nome de Deus. Agora, passando para as cópias da Septuaginta feitas desta vez por cristãos, geralmente o que se nota é a troca do nome de Deus pela palavra Kyrios, que em grego significa Senhor. Assim, as cópias que temos do Novo Testamento também seguem o mesmo padrão, substituindo o nome sagrado de Deus pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor, ou seja,
Isso não foi uma invenção dos editores modernos da Bíblia. Ela também é encontrada nos manuscritos gregos do Novo Testamento. Só para você ter uma noção, hoje nós temos catalogados mais de 5.800 manuscritos do Novo Testamento, fora as citações dos pais da igreja mais antigas e também as traduções que temos em copta, latim, etc. E em nenhum desses textos o nome de Deus aparece escrito de outra forma, senão expresso pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Mas o ponto que fica para fechar esse assunto é o seguinte: o nome de Deus estaria oculto? Não sabemos então qual seria o nome de Deus e como ele estaria na Bíblia hebraica? Seria errado traduzi-lo pela palavra Senhor? As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Só isto. Ademais, qual seria a pronúncia correta? Qual seria, de acordo com a Bíblia, o nome de Deus? Afinal, é através desse nome e seu significado que eu entenderei as relações entre Deus e o ser humano, entre Deus e seu povo. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו. O próprio Cristo na cruz do Calvário não chamou a Deus pelo tetragrama sagrado, Yahweh. Antes disse Elahi, Elahi, que quer dizer meu Deus, meu Deus. Vamos ver agora o que está escrito nas Sagradas Letras. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e leamos os versos 46 e 47, que assim nos dizem: E perto da hora nona exclamou Yahshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Você sabe qual é o nome de Elias no hebraico? אליהו, מלכים א', פרק י"ז. אליהו עולה לשמיים. מלכים ב', פרק ב'. מיהו אליהו? Ou seja, onde você vê dentro deste texto de Mateus foi suprimido o nome do Criador, Yahweh, e este é o motivo pelo qual está escrito: E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias, isto é, Eliau, meu Yahweh.